Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A fé e a esperança une-se à caridade, e esta une tudo o que há nas outras duas, de modo a formar uma só, enquanto são três. Eis, ó minha esposa, simbolizada nas três virtudes teologais, a Trindade Santa, né? A Trindade das divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois prosseguiu. Se a fé faz crer, a esperança faz esperar. A caridade faz amar. Se a fé é luz e serve de vista à alma, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância dessa luz e deste alimento, é como aquele unguento docíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida. A caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar esse sofrimento. A alma que possui a caridade expande o odor por toda parte. Suas obras feitas todas por amor despendem odor gratíssimo. E qual é esse odor? É o cheiro do próprio Deus. Uau! As outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com as criaturas. A caridade, ao contrário, sendo substância que une os corações, mas onde? Em Deus. A caridade, sendo guento perfumado, se expande por toda parte e por todos. A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos e chega a não saber estar sem o sofrer. E quando se vê privada dele, diz a seu esposo Jesus: me sustente com os frutos como é o sofrimento, porque definho de amor. Em que outra maneira posso te mostrar meu amor, senão no sofrer por ti? A caridade queima, consome todas as outras coisas e até as mesmas virtudes, e converte tudo nela. Em suma, é como uma rainha que quer reinar por toda parte e que não quer ceder este reinar nenhum. Aí eu achei interessante que quando eu estava lendo, eu estava pensando assim, mas por que Jesus está falando do sofrimento quando ele fala da fé, da esperança e da caridade? Então aí a gente vai, quando a gente vai ver, a caridade, ela não é o que muitas das vezes é vista, né? Assim, fazer a caridade significa você nunca dizer nada que possa machucar as pessoas, você evitar que elas, né, fiquem chateadas, aborrecidas, né? Que a caridade, né, é meio que vista assim de um jeito errado, sabe? Para meio que passar a mão na cabeça e preservar mais a presença daquela pessoa com você, né? Segurar aquela pessoa com você e evitar situações que possam fazer elas se aborrecerem, principalmente se tiver que dizer uma verdade para elas, né? Dizer uma coisa para elas, corrigir elas, né? E isso já é visto como contra a caridade, né? Mas aqui Jesus está falando que a caridade está ligada a sofrimento. Então não tem como amar e não sofrer. Não tem como exercer a caridade e separar a caridade do sofrimento. Você vai sofrer se você amar como Jesus ama. Você vai sofrer, vai ter sofrimento. Se sofrer não porque é ruim amar assim, mas é porque você pode não ser compreendido como Jesus não foi. Porque esse mundo não conhece a verdadeira caridade. E, e aí, como esse exemplo, né, da mãe com o filho nessa situação.
Então a mãe vai amar o filho, ela não vai rejeitar o filho, a pessoa do filho, ela vai continuar abençoando, ela vai continuar dizendo eu te amo, ela vai aceitar que ele vá lá na casa dela, ou mostre lá com ela ele, né? Mas ela não vai abençoar aquela união, ela não vai ir contra o separar a fé e ignorar a fé e a esperança. Porque a caridade dela é uma caridade verdadeira. Quando você não rejeita a sua fé, né, a sua esperança, você não rejeita a palavra de Deus, tudo que você sabe, né? E mesmo assim, você ama o próximo em Deus, né? Pelo que Deus pede, pelo que Deus é, né? E pelo que o próximo é em Deus. Então, essa mãe vai amar o filho como o filho é em Deus, é filho dela. É o filho dela que Deus deu para ela, né? E ele é uma alma amada que foi resgatada, que Jesus sofreu também por essa alma. Então, na dimensão do que essa pessoa é para Deus, vai amar, mas na dimensão de aceitar o pensamento, a atitude errada daquele filho, não, porque se ela se voltar a favor do filho, ela se volta contra Deus. Então, ela deixa de amar com a verdadeira caridade e vai cair nesse amor falso que tem por aí. Então, ela vai ser firme, mas essa firmeza dela vai gerar um sofrimento. O amor dela vai custar, porque o filho pode não entender. E as pessoas lá fora podem criticar também. Nossa, que mãe é essa? Que não, que preconceituosa. Que é assim que o mundo faz hoje, né? Esses pais são tóxicos. Sai fora. Some dessa casa. Esses pais são tóxicos, porque não te deixam ser feliz. São pais atrasados ainda, né? Então, essa pessoa ainda arruma muitos inimigos. Mas ela está amiga de Deus, entendeu? Ela está amiga de Deus, ela não se separou de Deus, ao contrário, ela está vivendo a caridade perfeita, porque ela não está rejeitando o filho, a pessoa do filho, não está deixando de cumprir aquilo que é da ordem, mas ela está sendo justa com a verdade, justa com a fé que ela professa, né? Não está se desligando disso, não está indo contra a fé que ela professa e vive, então está vivendo isso. Mas isso gera sofrimento, porque gera rejeição, porque o mundo não entende esse amor, né? Eles defendem o amor que passa a mão na cabeça, o amor ideológico, esse amor louco aí, entendeu? Esse amor maluco aí que nega tudo, nega Deus, nega os mandamentos, né? Cospe em tudo isso, né? Quer defender, cada um tem o seu próprio mandamento, cada homem tem a sua própria lei, cada um com a sua opinião e vamos seguir em frente. Mas não é essa lei do mundo que é a lei verdadeira, né? Então, essa mãe trava uma guerra contra o mundo, né? E essa caridade dela com o filho, de falar a verdade, de não aceitar o pecado do filho, é uma caridade, mas essa caridade a pessoa pode ver como um preconceito, porque a pessoa vê tudo distorcido, mas ela está vivendo a verdadeira caridade. Então é muito sério essa realidade. Então ainda para entender por que Jesus está falando de sofrimento, porque ele está dizendo que o verdadeiro amor você vai sofrer, sim. Tem sacrifício para fazer a caridade verdadeira com o irmão. Porque às vezes você tem que falar coisas que a pessoa. Você tem que ter aquela postura de defender sua fé, de ser firme, sabe? E essa firmeza te custa, porque às vezes é dentro da sua própria casa, com aqueles que você tem liberdade para falar, com o esposo, com os filhos, entende? E então sentar para conversar e às vezes o filho não quer ouvir, às vezes o marido te dá as costas e você permanece firme, você não vai rejeitar o que você conhece porque aquela pessoa não quer aceitar. Você vai respeitar ela, então tem caridade assim, você não é rústica, né? Você não vai ser assim uma pessoa assim que vai, ah, então tá bom, né, meu marido, você não aceita o que eu falo, então não tem mais almoço, não tem mais almoço para você, não tem mais roupa limpa, passada, não tem mais nada aqui, não tem vida de casal mais. Então nada a ver. Aí que a caridade vai brilhar em você, porque por causa da fé, do conhecimento, da esperança que é a palavra viva, que é Jesus. A esperança, o que que é essa esperança que fala aqui, né? Eu entendi assim, né? A fé é Deus. A esperança une-se à caridade, e esta une tudo o que há nas outras duas, de modo a formar uma só, enquanto são três. É aqui, ó. Se a fé faz crer, né? A fé faz crer. A esperança faz esperar. Então, essa esperança,
Aí aqui tá falando, ó, se a fé é luz e serve de vista à alma, que é essa ação de Deus em nós, né, que abre os nossos olhos para enxergar. A esperança é o alimento dessa fé, porque a palavra vai alimentando a sua vida de fé, porque você vai lá na palavra e vê o que que Deus fala sobre isso. Então isso te alimenta mais ainda de Deus, né? Não. Mais ainda te leva a uma comunhão com Deus, a palavra, as verdades, tudo que ele nos deixou, porque Jesus é o verbo, a palavra encarnada. Então toda essa palavra vai alimentando a sua vida de fé, de comunhão com Deus. E, né? E vai exercendo favor, valor. É o alimento da fé, fornece à alma o valor. Então, assim, o valor, a paz, porque a palavra de Deus te traz paz, confirma mais Deus dentro de você, que essa paz, que essa presença de Deus, essa amizade com Deus, né? Você pega essa palavra e põe em prática, te leva à perseverança através da palavra, porque ali ela vai te instruir de como você deve viver. E é todos os dias que você tem que se alimentar dessa palavra, senão você perece. É um alimento para a sua alma diariamente, né? Então, é uma perseverança que ela te leva a manter a sua fé. Jesus já disse que no mundo tereis aflições. Jesus disse, pegue a sua cruz e siga-me, que é um preço que a gente também paga por manter a fixo a verdade, que Jesus falou que os inimigos da sua casa podem se tornar a sua própria família. Jesus falou que às vezes é filhos contra pais, pais contra filhos, teria esse tempo. Jesus já tem, então Jesus já te dá esperança, porque já deixou para você, ele não te coloca numa situação sem, ele deixou para você alimento, ele deixou para você assim um guia, sabe? Uma palavra para te guiar, para você entender esses tempos, entender o que você está vivendo, né? Entender as circunstâncias. Então você tem a palavra para não te deixar cego, não te deixar triste, não te deixar sem paz, perturbado, não fazer você desistir. Então essa palavra vai alimentar a esperança porque você não vai desistir. Pode vir o que for, mas você tem a palavra para te dizer, continua, continua, segue em frente, permanece firme, permanece fiel. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, não, Senhor, eu preferia ter meu filho do jeito que está. A presença dele é mais importante ó, aquele que quer ganhar a sua vida. Então, você quer ganhar a sua vida com seu filho, essa vida de estima, de ter seu filho perto, mas você não está nem aí para a alma dele. Então, você está perdendo isso, né? Parece que você está perdendo aqui na terra, né? Tempo com seu filho, almoço, jantares, festas, momentos, né? Então, você parece que está perdendo a sua vida, mas você não está perdendo por nada, né? Você não está perdendo por nada. E ele vai te falando, essa dor, esse sofrimento, tudo vai servir para a conversão do seu filho. Então, essas palavras de Jesus alimentam a pessoa a perseverar. Tá tudo certo, eu estou no caminho certo. Então, eu tenho paz, mesmo diante do sofrimento, porque eu estou no caminho certo. Eu sairia dessa paz se eu me desviasse dessa vida de fé. Se eu fosse negasse todos os mandamentos de Deus, ignorasse tudo que Deus é, o que ele pensa, ignorasse tudo o que ele diz, né? Ignorasse a pessoa dele, e se eu pegasse essa palavra e rejeitasse, né? E fosse lá, porque eu não quero perder nesse mundo, eu quero ganhar esse mundo, eu quero meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, e pronto, final. E aí não, mas aí quando a pessoa perde aqui, ganha muito mais, que ele fala, quanto menos contentamento aqui na terra, mais no céu. Então, o que Deus está fazendo através desse sofrimento é muito grande. Hoje mesmo eu estava sonhando com isso, eu acordei de madrugada, é, não sei, parece que eu estava muito envolvida no sonho, era mãe sofrendo com filhos, mãe sofrendo com filhos. Sabe? E no sonho era minha mãe sofrendo com a minha irmã. Só que a minha irmã tinha umas atitudes que ela não tem mesmo. Então eu entendi que, na verdade, está se referindo às almas, né? Às realidades humanas que estão por aí, né? E essa filha falando, eu desejo que você morra, mãe. Eu desejo que a senhora morra. Ah, eu vou fazer do meu jeito, das coisas do meu jeito. E ela falando muito brava com a mãe. Ela falou assim, se te acontecer alguma coisa, é só morrer do coração, porque a senhora tá chateada comigo? Que dane-se, que a senhora morra, eu não tô nem aí. E essa mãe brava, essa mãe ficou tão nervosa que ela queria bater na filha, assim, mas meio que enforcar ela. Aí eu tava interferindo, né, intervindo e olhando. E o olhar da filha para ela é um olhar também de medo, né? Minha mãe não me ama, minha mãe me odeia, eu sou um monstro. Eu falava, cuidado, cuidado, sua filha, né? Apesar de tudo, ela precisa ver que você ama ela, alguma coisa assim, sabe o que eu tava falando? É difícil, mas permanece fiel, calma, não é assim, em situações assim, sabe?
E aí eu acordei, né, meio que dormindo e acordando, falando com Deus, meu Deus, quanta gente está vivendo isso, meu Deus do céu, quantas realidades estão por aí que a gente não, né, não sabe, meu Deus, quanta rejeição, né? Essa rejeição é essa mãe que quer o bem, é a rejeição que fazem com o Senhor, com a sua palavra. O Senhor só quer o bem, as pessoas não entendem as suas intenções, as pessoas julgam a sua intenção, Deus. As pessoas estão sempre julgando a sua intenção para com elas, estão sempre julgando o que o Senhor faz, as suas obras, né? Quantas situações assim, eu lembro que eu fiquei, eu não lembro direito, eu fico igual a Luísa, assim, né? Não vou me alongar porque eu não sei bem explicar o que, né? Eram as conversas que eu estava tendo de madrugada, assim, com Jesus, assim, por causa do sonho, dessas realidades, né? Só sentindo aquela dor no sonho, né? Como se fosse real mesmo, né? Mas reconhecendo que isso acontece mesmo, não é mentira. O que eu sonhei não é mentira, não está fora da realidade, que a gente sabe que tem muitas realidades assim. Quantas mães rezando, rezando para os filhos sair da droga, sair de tantas realidades. Então, é onde elas põem esperança, né? Em Deus, não é? E elas continuam amando seus filhos. Mas elas não podem falar, a droga é maravilhosa, filho, tudo bem, eu aceito. Nunca vai falar isso, não pode falar isso, né? Mas elas precisam ser firmes, né? Então são realidades assim. Então é muito interessante esse trecho, né? Porque também tem a ver também com aquele, tava vendo um vídeo, né? Não sei se é professor, o que ele é, né? Evangélicos, deve ser evangélico. Ele tá lá no podcast lá da inteligência, né? E avisando, né? Falando com as pessoas que sobre o apagão, né? Dando o exemplo do apagão que teve em São Paulo para explicar os 3 dias de escuridão e explicando para as pessoas que elas têm que ficar espertas, né? Que quando dá o primeiro sinal do apagão geral, né? Dá um primeiro sinal disso acontecer, é, ela já tem que, ó, já tem o carro, já tem que garantir que o carro delas estão com combustível, que elas têm tudo que elas precisam para escapar e correr do caos. Aí você vê assim, nossa, se alguém olhar assim, nossa, pessoa esperta, né? De pessoa prevenida, mas não é a pessoa que está vivendo a fé, a esperança e a caridade. Entendeu? Porque, olha para você ver, já não é caridade. Só penso em mim, né? Eu só penso na minha gasolina. Eu só penso em estocar os alimentos para mim. Eu só penso em já ir lá e dar uma limpa no supermercado para garantir que tenha para mim e para os meus. É aquele cara lá do sobrevivencialismo. Então, se eu precisar, né, para defender os meus, matar um, eu mato. Se eu precisar tirar a vida, aí vai contra os mandamentos. Que fé é essa? Matar o irmão, né? Se eu precisar, eu pego a arma e atiro. Então já está indo contra a fé, já está indo contra os mandamentos de Deus, está indo contra a lei de Deus. Não tem problema passar por cima da lei de Deus quando é para defender a minha vida, a minha pessoa, a minha honra, a minha estima própria. Não tem problema. Então aí a pessoa já bula a lei de Deus para justificar o seu comportamento. Aí não importa, não interessa a ninguém, só interessa que eu tenha, que eu garanta a minha vida, que eu salve a minha vida. Aí vai contra a esperança, a palavra de Deus, porque Jesus falou que quem quiser ganhar esse mundo aqui perde a sua vida, né? Quem quiser ganhar a sua vida vai perder ela. E quem perder sua vida por amor a mim ganha. Então vai contra o que Jesus fala, vai contra as atitudes que o próprio Jesus teria. Jesus na terra não ia virar e falar: nossa, deixa eu correr aqui, encher o carro de gasolina, deixa eu estocar o alimento e garantir que eu tenha. E se bater na minha porta, não atende, não atende se alguém bater pedindo, porque não pode. Senão a gente fica sem, a gente não sabe por quanto tempo que a gente vai ficar sem alimento, a gente não sabe, né? Então a gente não pode dar, não pode, porque senão a gente se prejudica nós mesmos, né? Então vai contra a caridade também, entendeu? Porque é muito fácil fazer caridade só porque são seus, né? Então, mas aí aquele outro lá não é meu irmão agora. Agora não é meu irmão, agora é cada um por si. Que sobrevive o mais forte, né? Então o homem fica mais animal do que tudo, né? Vamos dizer assim, né? O instinto dele de sobrevivência fala mais alto do que o amor né? Do que então e eles querem então não tem esperança também, por quê? Porque se eles esperassem em Deus, eles confiariam. Eles não ficariam, eles estão esperando neles mesmos. A minha esperança é garantir que o meu celeiro esteja cheio.
A minha esperança é garantir que o meu tanque de gasolina lá, a minha gasolina lá esteja, o carro esteja no máximo e eu tenha reservas para recarregar na estrada. Então a minha esperança é os números da conta bancária, né? É as garantias que eu tenho de subsistência para mim. Então, que esperança é essa que não é em Deus, que não espera de Deus, que não confia na providência de Deus, mas que confia nos seus próprios cálculos racionais, né? Na sua própria inteligência, sem Deus, sem Deus, né? Totalmente um homem confiando em si mesmo e na sua própria força. Então, vai totalmente contra essas virtudes teologais aqui. Entendeu? E falta de caridade para com o próprio Deus também, porque falta de amor a Deus, né? Ele em primeiro lugar, eu. E também falta de amor a Deus, porque quando você ama a Deus, você não só ama a Deus assim, eu amo Deus, mas a sua palavra não tá nem aí. Não. Você ama Deus inteiro, pelo que ele é, pelo que ele fala, não é? E querendo viver como ele vive. Então aí tem caridade verdadeira para com Deus, né? Senão, você ou falar, eu amo a Deus, sim, mas desconsidera a sua palavra. Não, Senhor, eu tenho que ser esperto, eu tenho que garantir a minha vida. Então, tem coisa errada aí, né? Então, não é assim. Agora, a pessoa que vive de fé, ela é luz. Então, luz, né, sua inteligência, que é nossos atributos, também tem a ver com a Trindade. É onde a Trindade trabalha, né? Na nossa inteligência, memória e vontade. Então, ela é luz para nos indicar o caminho, serve de vista à alma. Então, a gente não fica cego quando a gente vive pela fé. Tem gente que fala assim, não, mas viver de fé é loucura, né? Não, isso é loucura. Não, a pessoa que vive só de fé, então não vai trabalhar, não vai fazer nada, ao contrário. Porque essa vida de fé não se separa da vida humana, a gente não é gnóstico, né? A gente não fica lá na fé e não importa mais nada, não vou fazer a comida, que Deus já vai me alimentar aqui. Aí o marido brigando, cadê o almoço que não sai? Cala a boca, eu tô aqui com Deus, eu só tô conectado com o espiritual agora, o corpo morreu, o corpo não importa, não importa mais ninguém, né? E aí tá tudo um caos ao seu redor, né? Você não vai pro trabalho mais, você vive só da fé, não é assim. Isso não é. A fé, ela se manifesta na vida, né? A nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, tudo que nós somos, foi feito para que a fé se desenvolva. Foi feito para que nós exerçamos a vida da fé, da esperança e da caridade. O nosso corpo foi feito para, vamos dizer assim, materializar isso. Essa vida de fé, de esperança e de caridade. Então, tá tudo unido. Corpo, alma e espírito, né? Tá tudo unido, mas em Deus. Só que sem fé você também vive como um animal. Sem fé também você vive só pelo material. Aí não é assim também. A gente, ao contrário, a fé é luz à nossa vista da alma. Então a gente vê as coisas com o espírito, a gente vê as coisas com a alma. Então a gente percebe que esse corpo, que não é simplesmente para me viver aqui e fazer o que eu bem entender. Não, Deus me deu um corpo. Mas eu tenho consciência que esse corpo é santo, porque Deus criou ele, mas esse corpo não é para mim fazer o que eu quiser com ele. Não, esse corpo foi criado por Deus, então eu preciso viver bem, então eu preciso cuidar do templo dele, que é o meu corpo. Então eu não vou fazer maldade com ele, não vou fazer coisas contra a minha natureza. Então eu vou corresponder à ordem. Qual que é a minha natureza? Eu sou uma mulher, meu corpo é de uma mulher. Então, por causa dessa fé, dessa confiança, dessa certeza que eu tenho da palavra de Deus, do que ele diz, então eu vou tratar bem esse corpo, mas como ele é, o corpo de uma mulher vai ser o corpo de uma mulher, o corpo de um homem vai ser o corpo de um homem. Então quando o meu estômago está roncando, é um sinal de que eu preciso do alimento. E como eu amo a Deus e o meu corpo eu vejo como obra dele e sei que é a ordem, quando o meu organismo está com fome, é a ordem para a qual eu fui criada que né, de ter um corpo, que eu preciso dar o alimento. Então, por causa disso, por saber que tudo eu faço por Deus, por amor a Deus, então, ou seja, eu não separo a fé do corpo. Nesse momento, eu não fico só na fé falando, Deus vai me alimentar aqui e meu corpo não precisa. Eu vou cair, uma hora eu caio morta, né? Não é desse jeito, mas por eu saber que Deus que me deu esse corpo e que é a vontade dele que eu me alimente, eu vou e me alimento, mas eu me alimento com aquilo que eu tenho. Eu não vivo desesperada. Ah, mas eu queria ter um manjar na minha casa. Eu queria ter uma mesa
cheio de coisas. Eu queria ter um celeiro cheio de alimento. Aí eu queria viver. A gente também não vive pelo material em si, a gente aceita o que nos é dado, vai lá no supermercado e compra o que dá para comprar, paga as contas, vive a nossa vida ordenada. Porque se a gente separa isso, a gente também não está vivendo a vida de fé verdadeira, porque a palavra de Deus é muito clara, né? Ao contrário, tudo que você vê como a sua vida. Não é assim. Ah, eu vou viver na divina vontade, eu vou me tornar um ser espiritual e vou me tornar assim, vou me transformar, não vou ser mais a mesma pessoa. Então, eu só vou comer, mesmo que meu estômago ronque, eu só vou comer, mas eu tenho que ter certeza que é a vontade de Deus que eu coma, então tem que perguntar tudo para Ele, só na hora que Ele autorizar. Não é desse jeito, você não é um robô, uma máquina, um marionete, né? Você é uma pessoa, né? Então, você vai corresponder normal à sua natureza, não vai mudar isso. O que vai mudar é dentro de você, né? Porque a fé é luz que serve de vista à alma. Então, a inteligência sua de compreender essa ação de Deus em tudo. E essa compreensão vai fazer você ver tudo o que te acontece na sua vida, a sua casa, as pessoas ao seu redor, a sua família, né? Você vai entender tudo, que tudo foi Deus que te deu. Deu para cuidar. Então você não vai faltar com a caridade que é cuidar. Então eu não vou viver uma vida de fé e ficar lá no espiritual e deixar o marido com fome, né? Deixar as coisas tudo, né, de a escanteio para ficar lá só com Deus. Ao contrário. Justamente essa vida de fé vai se exercer na prática, porque a fé sem obras é morta. Então Deus me deu o corpo para obrar. Deus me deu a boca para falar, para obrar. Deus me deu mãos, pés. Então Deus me deu um corpo para que a minha vida infusa, que essa vida de compreensão, de inteligência, de conhecimento de Deus se manifeste, se materializa em direção ao próximo. Então eu vou ser ali essa ação de Deus, esse ato de Deus na vida do meu esposo, esse concreto, fazendo a comida, ato de Deus no meu trabalho, ali com o meu chefe, com as pessoas que trabalham comigo, né? Eu vou ser esse ato de Deus em tudo que eu fizer, só que a minha vida não vai ser vista, eu não vou ver com os mesmos olhos, eu vou ver com os olhos verdadeiros que todo mundo deveria ver. Nunca as pessoas deveriam olhar só para o material em si e separar Deus, né? E ficar lá, ficar só olhando o material, que eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo. Então, aí por isso que o homem fica manchado, né? Que mancha o homem é o que sai de dentro, porque ele vê as coisas tudo errado, né? E fica idolatrando as coisas materiais e fica vivendo pelo materialismo. Não é assim. Ao contrário. Aí quando você volta para Deus e vive de verdade, vivendo o espiritual, a ação de Deus em tudo, você vai amar tudo, amar, mas de um jeito ordenado em Deus, sem separar de Deus, sem deusar as coisas, mas ao contrário, vendo foi Deus que me deu essa comida que eu estou comendo aqui. Esse alimento, tudo é obra de Deus que faz a terra dar o alimento. Então eu vejo as coisas sagradas, mas em Deus, pelo que Deus é, pelo que Deus já fez ser. Não as coisas em si, mas Deus em tudo. Então você vive uma vida verdadeira com o pé no chão. Um pé no chão. Então você ama o seu irmão. Então você não fica nesse rústico que está falando aqui também, que seria você também não se importar com os outros. Não. Justamente por você se importar, você vai conversar, vai ajudar. Você na sua família vai ser uma pessoa ordenada, né? Se você é casado, casada, filha, se é solteiro, filho, você vai viver na ordem, né? Justamente porque senão, se sair da ordem, não tem fé, não tem esperança, não tem nada, né? Se sair da ordem, ao contrário. Então, assim, não existe isso, né? Esse gnosticismo que estão falando por aí, não. Isso é heresia, condenado pela igreja, por muitos papas. Então, a igreja é muito correta no que ela diz, em tudo, de como nós temos que viver a nossa vida, como a gente tem que viver o matrimônio. Os gnósticos são contra o matrimônio, e são contra a geração de filhos, porque eles falam que o corpo é o problema. Eles estão igual aqueles fariseus lá que ficavam brigando com Jesus. Você está deixando os seus apóstolos aí comer, ficar a mão suja aí, ó. Aí Jesus falou que sai do homem que contamina o homem. Então estão meio que assim também, estão vendo as coisas em si pecaminosas, mas o pecado é dentro do homem. É como o homem interpreta, é como o homem vive, é como o homem faz as coisas, é quando o homem é apegado. O apego
Ah, não, mas o que me faz ser apegada é porque quem mandou isso fabricar um monte de TV? Claro que eu vou ser apegada. Eu vou na loja, tá cheio de TV. Eu vou na loja de móveis, tá cheio de móveis. Como que eu não vou ser apegada com tanta oferta? Foi você que decidiu ir lá e comprar. É você que decidiu se encher dessas coisas. Isso sai da vontade da pessoa, da vontade humana da pessoa, separada da de Deus, que quer porque quer. Porque tem essa concupiscência, esse apego. Então, isso sai de dentro do homem, do desejo desenfreado dele, do amor desenfreado dele com as coisas, não é? Então, é disso, é dessas paixões que ele tem em si, que ele alimenta, que faz ele querer tudo, tudo. Mas você pode estar tudo isso lá ofertando, né? Mas você ser uma pessoa íntegra, que já tenho, não preciso ficar vivendo para me encher de coisas. Isso é a pessoa ordenada, entendeu? Então não são essas coisas que vai manchar ninguém, entendeu? É o que a pessoa tem na intenção dela, é o que move ela. E aí é que tá o BO da questão, entendeu? Então é muito sério isso. Então os gnósticos são totalmente errados, né? Eles tiram a responsabilidade deles mesmos de ter feito a escolha que eles fizeram, como se eles não tivessem liberdade, como se tudo é o material que é o problema, é o mundo que é o problema. Aí fica como as vítimas. Nós não temos culpa de nada. É um mundo que é terrível que nos leva para ser desse jeito. Não. Deus não fez a gente assim. Deus fez a gente com memória, inteligência e vontade para saber exatamente o que está fazendo. Ele nos deu consciência. Então, essas pessoas não querem usar a consciência delas para refletirem, por isso dizem asneiras, heresias. Aqui você nunca vai ver isso. Nunca. Ao contrário, você vai ver pessoas de pé no chão, que vivem a sua fé na prática, que vivem as palavras de Jesus na veia, na prática, como Jesus e Nossa Senhora viveu, que eles também viveram na terra. Se o corpo fosse uma porcaria, por que que Jesus ia se encarnar e se tornar homem, né? Assumir um corpo humano. Então não tem nada aqui de herético aqui. A gente está totalmente coerente com a igreja, coerente com tudo que Jesus fala. Entendeu? Então tem gente que não estuda e sai falando besteira, né? Então, a fé é luz e serve de vista à alma. A esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância dessa luz e deste alimento. Então, é o fruto, né? É a essência, né? Sem amor não adianta. Sem amor, então como que nós exercemos o amor? Aqui na nossa vida. Deus nos colocou para amar, Deus nos colocou para aprender o amor, Deus nos colocou para exercer esse amor. Então, uma coisa não se separa da outra, né? É como aquele unguento docíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca a dor as penas da vida, né? A caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar esse sofrimento, né? Faz essa mãe preferir perder o filho, de certa forma, né? Talvez a estima dele, o filho não vai querer mais estar com a mãe, vai se isolar, vai ver ela poucas vezes, mas ela ainda prefere desejar essa situação do que, filho, eu prefiro isso, filho, do que depois, filho, perder a minha alma também, né? Por não ser a mãe que Deus queria que eu fosse ordenada. Então, eu prefiro isso agora, papai, pensando na sua alma lá na frente, do que simplesmente a sua vida aqui na terra, do que simplesmente ter a sua presença aqui comigo e garantir isso. Então, eu prefiro a dor de sentir saudade de você, né? Eu prefiro essa dor, né? Do que a dor de depois de me afastar de tudo que Deus é, de tudo que Deus ensina, para passar a mão na sua cabeça, né? Então, eu prefiro esse sofrer, eu prefiro esse sofrer. Então faz a pessoa assim permanecer firme, sabe? E aí tá falando, né, que a caridade é a substância dessa luz, desse alimento. É como aquele unguento docíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca a dor as penas da vida. Então, é algo que dá fruto, né? Lá no fundo, ela vai ter essa paz no coração de que tá fazendo as coisas certas. Essa paz é tudo. Essa paz é a pura confirmação, né? Então, a alma que possui a caridade expande odor por toda parte. Suas obras feitas todas por amor despedem odor grandíssimo. E qual é esse odor? É o cheiro do próprio Deus. Então Deus está nessa mãe.
Deus está nesse sacrifício dessa pessoa, né? É o próprio Deus, é a dor do próprio Deus, é o próprio Deus ali. Então, essa é a caridade verdadeira. Essa caridade que Jesus ensina, às vezes pode provocar um sofrimento. Provoca um sofrimento, porque às vezes as pessoas não vão entender que você está amando elas quando você diz não, né? Porque às vezes a caridade não é sair dizendo sim para tudo. Não. E às vezes as pessoas não vão entender isso. Não vai entender essa caridade, não é? Mas diante de Deus você está em paz. Diante de Deus ele está vendo, ele está confirmando, ele está colocando valor ali. Porque só Deus, porque é um amor dele mesmo em você. Então ele reconhece esse amor que o ser humano não reconhece. Então é muito incrível, né? É o cheiro do próprio Deus. As outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com as criaturas. Então, interessante, né? As outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com as criaturas. É complicado isso aqui, né? Complicado, né? Porque às vezes a pessoa esse rústico assim, o que que seria? Não se importar, meio indiferente? Será uma indiferença culposa? Vamos dizer assim, não se importar, tipo assim, ó, só importa o que, ó, por exemplo, a pessoa que não, que quer guardar o alimento. Ah, não, porque eu sou prudente, né? Eu sou virtuoso. Eu tenho a virtude da prudência. Então, por isso que eu tô guardando alimento. Só que aí ela tira tudo lá, só pega pra ela e não importa com o outro, que vai chegar lá e não vai achar aquela lata de milho, né? Aquele enlatado, que não vai achar mais aquele leite pro filho lá, porque você já levou tudo. Não vai achar aquele arroz e feijão, né? Então, assim, a pessoa não importa que o outro vai precisar. Ela não pensa, opa, eu só preciso de um. E vai ter gente, pai de família, depois aqui precisando. Então a pessoa não importa que o outro, olha, se eu conseguir chegar primeiro no posto de gasolina e garantir a minha, não importa que o que está atrás de mim na fila de lá para pegar gasolina não vai ter, não importa. Só importa que eu tenha, né? Então, ela não se importa com o outro. Essa pessoa não se importa com o outro, ela só importa com o que é bom para ela. Ela só importa em garantir a vida dela. Ela não importa se o outro não vai ter carro para fugir. Se eu tenho, ótimo. Então ela não tá nem aí, né? Ela só importa com ela. Ela só importa que ela seja mais esperta que os outros, sabe? Aquilo de correr, porque igual uma vez eu vi uma história assim, né? Dois caras estavam caminhando numa selva, tipo uma selva, e apareceu uma onça, né? E ia comer eles. Aí o cara foi e tava tirando o chinelo, né? Aí o outro perguntou pra ele, mas por que que você tá tirando o chinelo lá pra me correr? Aí o cara riu dele, falou assim: você acha que vai adiantar essa onça? Olha a velocidade desse bicho, vai pegar a gente de qualquer jeito. Você acha que você vai conseguir correr dessa onça aí? Aí ele foi e falou assim: não tô interessado em correr mais que a onça. Eu tô interessado em correr mais que você, né? Então, vai para você ver. Se eu me garantir, se você vai ser uma. Você sendo comido primeiro, me dá uma garantia de conseguir ter tempo para correr, né? Tipo assim. Então é isso, né? Que os outros sejam comidos primeiro, né? Deixa eu garantir que eu casque fora, não é? Então a pessoa fica vivendo a vida só esperando. Nela mesma, aí vai lá para as profecias, vai lá para os sinais. Ai, deixa eu ficar aqui esperto para me ver. Então, falha de tudo, né? E falha no amor também, porque a gente é assim, gente. A gente pensa na hora em como a gente vai escapar, entendeu? A gente na hora pensa na gente, no nosso umbigo. Então é muito complicado isso. Então, às vezes as outras virtudes, a pessoa também se torna essa rústica com as criaturas, né? Entendi que é assim. E meio solitária também, né? Porque às vezes a pessoa vive a vida dela de fé e peca contra a caridade, né? Por exemplo, a pessoa é. Por isso que aqui não tem gnosticismo, não tem nada de isolar ninguém. Ao contrário, né? A gente fala com as pessoas, conversa com as pessoas, ouve o que elas. E se reclama alguém, o marido reclamar da gente de alguma coisa que nós estamos falhando, olha, você não né? Às vezes eu preciso falar com você e você não está tão atento, a gente na hora pede desculpa, né? E conserta o que nós estivemos errados. A gente aceita, né? Um feedback, aceita o feedback
que nos é dado, não é? A gente sabe que Deus está nas criaturas. Então a gente não vê as pessoas como uma coisa separada de Deus. Ao contrário, a gente vê Deus nos acontecimentos, né? Nas criaturas, em tudo que criou. Então na terra, né? Não vemos sujeira na terra, vemos a mão de Deus, né? Vemos as coisas em Deus, porque a fé luz a alma e faz enxergar a obra de Deus. Então a gente também vê Deus nas pessoas. Então às vezes é Deus no esposo, abrindo o coração. Eu tô chateado, porque às vezes você tá um pouco indiferente nessa situação. Aí a gente vai e fala: desculpa, realmente eu não prestei atenção, me perdoa, eu vou melhorar nisso. Normal. E a gente aceita. Então a gente não é rústico com as pessoas, né? A gente é observador. A gente aceita quando a pessoa tem. Aquele falar da pessoa é construtivo. O que a gente não vai aceitar é a mentira, né? É o julgamento falso, a acusação, né? Vinda de uma coisa que não é verdadeira, né? Justamente por termos a caridade, temos que dizer para a pessoa: tá errado. Não fale as coisas sem saber, né? Então, a gente é atento, porque se eu vivesse, eu vou ficar só aqui no espiritual, né, lendo o livro do céu e tal, e sem ter a caridade com meu esposo, que eu sei que é a ordem que Deus colocou na minha vida, eu faço por amor a Deus, não é? Então, eu tô indo contra a caridade, mas justamente por a gente ter a caridade, a gente cuida dos nossos. Então, o que seria ir contra a caridade seria, por exemplo, eu tô vivendo uma vida de fé, né? E tô amando estar com Deus, então eu vou para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a família que se dane, né? A casa que se dane, os afazeres que se dane, né? Aí o marido já tá reclamando: nossa, você não tem um dia em casa, amor, você não tem um dia aqui. É pastoral disso, depois é pastoral daquilo, depois é daquilo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Os filhos estão sentindo sua falta, já passa muito tempo na escola e não tem um momento com você. Tem que conversar com seu filho, com sua filha, estão difíceis. Fala você, porque eu tenho agora uma vigília tal na igreja lá. Você conversa com a filha. A filha tá lá dentro do quarto trancada. Não, vai lá você, que agora eu tenho aqui uma reunião do apostolado da oração. Isso seria falhar com Deus gravíssimo, entendeu? Se é caridade, a gente fica rústico, né? Fica a pessoa que só pensa nela mesma. Eu sendo humilde lá na igreja, eu mostrando minha vida de fé na igreja, para todo mundo, e dentro de casa não tá nem aí para ninguém. Isso não existe na divina vontade. Nem existe vida na divina vontade se isso acontecer. Sai totalmente da ordem, né? Então é muito sério isso, muito sério mesmo. É, Então, a caridade, sendo aguento perfumado, se expande por toda parte, por todos. Então, não tem quem não experimenta essa vida de doação, né? De caridade, que é pura doação, né? Você vir falar para as pessoas, falar sobre Deus para as pessoas, comunicar. Então, justamente a gente não é rústico, né? Porque o que a gente vive com Deus, a gente fala, a gente passa para o próximo, né? Fazemos vídeos comunicando essa vida divina para as pessoas. A gente não guarda para nós, né? Não somos solitários, né? Só importa eu comendo essa palavra, eu sabendo, eu e eu conhecendo, né? Ao contrário, né? A gente expande por toda parte, né? Expande tudo o que nós estamos vivendo com Deus, tudo o que nós estamos aprendendo dele. Então, não tem caridade maior do que levar o outro a conhecer a Deus, do que você partilhar a sua vida com Deus, do que você levar, expandir para os outros, né? Tudo o que você está vivendo. Então, aqui não tem diferença, né? Se fosse gnosticismo, não teria nem como usar o YouTube. Gnóstico usa o YouTube, tudo é sujo para eles. Gnóstico fala com outras pessoas, não, é tudo sujo para eles, as outras pessoas também. Então, nada a ver, né? A caridade foi sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos, até essas acusações horrorosas aí. E chega a não saber estar sem sofrer. E quando se vê privada dele, diz a seu esposo Jesus: me sustente com os frutos, como é o sofrimento, porque definho de amor. Em que outra maneira posso te mostrar meu amor, senão no sofrer por ti? A caridade queima, consome todas as outras coisas, e até as mesmas virtudes, tá vendo? Tá vendo? Porque às vezes não vai parecer humilde quando você fala uma coisa com a pessoa. Aí você devia ser humilde, se calar. E se calar, ou seja, só pensar no que você esteja iluminado. Não importa que o outro não tenha aquela luz, né? Só importa eu vou me calar aqui para me ser humilde, linda. Aqui não tem isso. Então não importa se a gente meio que tem que
parecer, quando você fala de um jeito mais sério, a pessoa pode falar assim, é grosseira demais, né? Não importa. A caridade queima e consome todas as outras virtudes e converte tudo nela. Em suma, é como a rainha que quer reinar por toda parte e que não quer ceder esse reinar a nenhum. Quem pode dizer o que me ficou depois desse falar de Jesus? Só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer, e não só desejo, senão que sinto em mim como uma infusão, como uma coisa natural. Olha como que olha como que é a fé, a esperança e a caridade, né? Porque a fé, aí Deus se comunica conosco pela palavra, pela palavra, Jesus, a palavra, né? A palavra de Deus, né? Essa presença de Deus. Então, e aí essa palavra, a gente vive ela, né? E produz esses frutos que é o amor. Então, olha como que acontece a fé, a esperança e a caridade. Porque quando ele fala, acende em nós uma luz, né? Acende em nós esse desejo, acende em nós uma felicidade muito grande. Porque a palavra dele não vem acompanhada, os três estão sempre juntos. Não vem acompanhada sem essas três ações, né? A fé, né? Deus ali se comunicando conosco, a esperança, a palavra viva que nós estamos vendo, e a caridade, que é o que ela produz dentro de nós quando a gente sabe a verdade, né? O que ela produz dentro de nós. Então, é o efeito da palavra. Então, tá sempre os três juntos. Quando Jesus fala, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo e age dentro de nós. Acende em nós essa fé, acende em nós essa esperança, acende em nós essa caridade, acende em nós esse desejo, né? Então é muito incrível. A palavra de Deus não vem sem produzir os seus frutos, né? Mas depende da abertura de coração também da pessoa, né? Depende dela, né? Porque Deus é assim, né? Ele age conforme também a criatura se dispõe, entendeu? Senão que sinto em mim como uma infusão, como uma coisa natural, tanto que tem para mim como maior desgraça não sofrer. Então, não sofrer seria não se parecer com Jesus. Então, que eu vou preferir? Não sofrer e ter o apreço daquela pessoa ali do meu lado, né? E não é muito importante, né? Ter o apreço dela, então não importa, né? Não importa se ela tá pensando asneiras, né? Coisas erradas, né? Eu prefiro isso. Não, seria uma desgraça não sofrer, né? Ao contrário, né? Faz parte, né? Eu já entendi que assumir, né? Essa pessoa de Jesus, né? Assumir essa palavra na minha vida vai significar, de certa forma, também um sofrer, né? Porque vem perseguições, vem compreensões, né? Vem todas essas realidades assim, mas faz parte. Se não sofrer nada, aí que eu vou ficar preocupada. Não estou parecendo com Jesus. Tem alguma coisa de errado, porque Jesus foi muito humilhado, sofreu muito, sou pobre, humilhações, confusões. Jesus falou, ele passou por tanta coisa. Ele não foi assim, as pessoas não ficavam ali adulando, né, ele, né? Então, ele foi rejeitado. Ele falava e muita gente não gostava, né? Ficava incomodado, né? Entendeu? Então, assim, ele sofreu rejeição, muita rejeição. Então faz parte da minha vida. Se eu não quiser sofrer nada, então tem algo de errado. Então, é pior não passar por nada, então. Pior é isso. Então você vai perceber. Então você não vai querer sair, não. Eu quero ganhar minha vida, eu quero garantir que eu não sofra nada, eu quero garantir que eu tenha tudo, eu quero garantir meu conforto. Não, você vai ver que tá totalmente diferente, né? Seria aí que seria tristeza, né? Que tem gente que vê assim, né? Aquela pessoa que sofre e fala, coitada. Coitada dessa daí, né? Só desgraça na vida dela. Aí vê a outra rica, né? Olha, essa é muito sortuda. Essa tem de tudo. Então as pessoas vê tudo errado, entendeu? Então quem é feliz de verdade, né? Quem é feliz de verdade? O que ganha a sua vida ou o que perde a sua vida? O que ganha a sua estima ou o que perde a sua estima? Quem, né? Então é diferente demais aqui na Terra. Aqui na Terra é sofrimento mesmo. Faz parte, entendeu? Depois disso, naquela manhã, mas é um sofrimento que se torna amor. Quando você vê o amor de Deus naquilo. Aí não é mais um sofrimento assim. Ai, que fazer o quê, né? Ai, que coisa, né?
Ai, mas eu gostaria de mudar. Se eu pudesse, eu mudava a situação, né? Não é mais desse jeito, porque você vê luz. Você não vê o sofrimento separado da fé, da esperança e a caridade juntas, né? Porque você vê que tudo é amor de Deus, você vê que Deus está ali e a palavra de Deus, né, te confirma isso. Olha, olha o sofrimento, o que que ele produz. Olha, filha, eu também sofri isso. Então, não é uma coisa sem fruto. Então, você vê as coisas na verdade, entendeu? Depois disso, naquela manhã, Jesus, para dispor principalmente meu coração, falou sobre a aniquilação de mim mesma. Também me falou sobre o desejo grandíssimo que devia me exercitar para me dispor a receber a graça. Aí, ó, a aniquilação de si mesmo. Não pensar em si mesmo é pura caridade com Deus, né? É pura caridade com Deus. Mas isso não era falar simplesmente, era um infundir em mim o que dizia. Enquanto minha alma estava se exercitando em ardentes desejos de receber a graça que o próprio Jesus queria fazer-me, ele voltou e transportou-me para fora de mim mesmo, para o paraíso. E ali, diante da presença da Santíssima Trindade e de toda a corte celestial, renovou o matrimônio. Maravilhoso, né? Jesus tirou o anel adornado com 3 pedras preciosas, branca, vermelha e verde. Deve estar representando a fé, a esperança e a caridade, né? E entregou ao Pai, que o abençoou e a devolveu ao Filho e ao Espírito Santo, que tomou a mão direita. E Jesus me pôs o anel no dedo anular. Nossa, uau, uau, Nossa Senhora. O Pai abençoou, Fiat, o Filho, né, devolveu ao Filho. E o Espírito Santo vem nos preparar, né? Então, ele tomou a mão da Luísa. Então, o Espírito Santo nos dispõe, né? Prepara a gente para se dispor a receber. Então, o Espírito Santo age diretamente na gente, né? Interessante, né? Aí o Espírito Santo tomou a mão direita e Jesus me pôs o anel no dedo. Nossa Senhora, que maravilha, meu Deus. A gente só fica admirado mesmo, né? A gente fica admirado e vendo a cena, né? A gente vê na nossa alma, assim, no nosso coração, a gente vê, né? Então é muito grande, gente, essa ação. E Deus age em nós assim, né? Não precisamos dizer que esse glamour temos que ir lá para o céu e viver a mesma coisa. A gente tem que entender que Ele opera isso na nossa alma. Ele opera isso em nossa alma. Que está falando aqui. Depois fui admitida no beijo das 3 divinas pessoas que me abençoaram. Quem pode dizer minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade? Só digo que assim que me encontrei ante sua presença, caí o rosto em terra, e ali haveria permanecido, se não tivesse sido por Jesus que me animou. Então, a esperança te anima a olhar para Deus, né? Tipo assim, ela está aniquilada nela mesma, como Jesus falou do aniquilamento, mas esse aniquilamento também significa assim, ela aceitar essa ação de Deus, ela não ficar presa no nada dela, sabe? Eu sou um nada, um nada, um nada. Eu sou um vermezinho, não posso nem olhar para Deus, não. É justamente não pensar em si faz ela estar aberta a se aproximar de Deus com confiança, né? E Jesus, se não for Jesus, a gente, né, ele essa pessoa especial, né? Essa pessoa porque ele se encarnou, né? Assumiu a nossa imagem, né? Para nos aproximar de Deus, para a gente não se ver diferente, né? Então, a Jesus, ele é essa esperança que nos anima a se aproximar. Vem, porque eu desejo que você venha. Nós não estamos aqui para te intimidar, para você se sentir tão diferente e ficar aniquilada, né? Não, nós queremos um amor com você de família, né? Um relacionamento. Não queremos só você com o rosto por terra, toda desencorajada de se aproximar de nós, né? Mas ao contrário, nós queremos acender em você essa confiança de que nós chamamos, de que nós é que te convocamos aqui na nossa presença, porque nós queremos ter essa comunhão com você. Então, Deus quer que nós tenhamos essa confiança nele, né? A gente, nós mesmos, sabe que nós somos um nada. Mas Deus não quer que a gente não tenha confiança, como a gente falou na live, de entrar na sala de reunião, de participar, né? Então, se não tivesse sido por Jesus que me animou para ir à sua presença, tanta era a luz, a santidade de Deus. Só digo isso. As outras coisas deixo-as porque
as recordo confusamente. Depois disso, recordo que passaram poucos dias e ao receber a comunhão perdi os sentidos e vi a Santíssima Trindade que tinha visto no céu presente diante de mim. Logo me prostrei ante sua presença e adorei e confessei meu nada. Que lindo, né? Eles vieram depois, né? Lembro-me que me sentia tão abismada em mim mesma que não me atrevia a dizer uma só palavra. Quando a voz saiu do meio deles e disse: Não temas, dá-te ânimo. Viemos para te confirmar como nossa e tomar posse do seu coração. Que lindo. Que é outro casamento, matrimônio da Luísa, né? Quando o coração dela é possuído, né? Então é aqui que ela recebe o dom, então? Mesmo a posse da divina vontade? Não sei, não sei. É porque eu vi uma explicação assim do padre lá explicando, mas eu esqueci se é nesse momento. Então é isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do dia 2/5. A fé e a esperança une-se à caridade. As virtudes, né? E esta une todo o que há nas outras duas, de modo a formar uma só quando são três. Eis, ó minha esposa, simbolizada nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas. Depois prosseguiu: se a fé faz crer, a esperança faz esperar, né? Na fé a gente crê, a esperança a gente espera. E a caridade faz amar, porque a caridade é amor, né? Se a fé é luz, a serve de vista à alma, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância desta luz, e este alimento é como aquele unguento docíssimo e doloroso que, penetrando por toda a parte, aplaca, adoça as penas da vida. Eu estava aqui pensando como Deus é maravilhoso, né? Como Ele encaminha a nossa inteligência e para a gente viver a nossa vida com Ele, né? Ele nos deu essas virtudes para nós nos orientarmos na caminhada com Ele. A caridade torna doce o sofrer e faz chegar à alma até mesmo o desejar este sofrimento.
Isso é o amor, né? A caridade é o amor. Então, ela torna doce o sofrer. Tudo isso são graças especiais de Deus para nos ajudar a viver aqui na Terra com Ele, né? Com Ele, ao modo dele, como filhos dele, né? A alma que possui a caridade expande o dor por toda parte. Suas obras feitas todas por amor despende o odor grandíssimo. E qual é este odor? É o cheiro do próprio Deus. Então, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo e buscando a divina vontade na nossa vida, a gente pratica muito a caridade, né? A gente procura fazer tudo conforme a vontade de Deus, mas com amor, com amor. E o que é isso? É o cheiro do próprio Deus, não tem nada a ver conosco. Às vezes a gente não pode nunca pensar, eu sou boa, eu não sou boa, eu não sou nada, né? É Deus em mim trabalhando, né? As outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com a criatura. A caridade, ao contrário, sendo substância que une os corações. Mas onde? Em Deus. Então, o que ele diz aqui? As outras virtudes tornam a alma solitária. Então, você só ter fé, né? Você tem fé, né? Mas você não tem esperança nem caridade, então ela fica sozinha. E você tem esperança, mas você não tem a caridade, né? Diante daquela esperança que você tem, né? Então, ela fica só. E tudo em Deus. A caridade, sendo unguento perfumado, se expande por toda parte e por todos. Sim, a caridade, o amor, ele se expande, ele se mostra, né? Ele é sentido, ele torna tudo melhor, né? Por exemplo, na sua casa, você tendo caridade e amor, o ambiente da sua casa, ele se torna um ambiente agradável de se viver, né? De se suportar todos os sofrimentos, né? A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos. Isso, é isso mesmo. E chega a não saber estar sem o sofrimento. E quando se vê privada dele, diz ao seu esposo Jesus: me sustente com os frutos como é o sofrimento, porque definho de amor, e em que outra maneira posso te mostrar meu amor, senão no sofrer por ti. É bem assim, né? Por exemplo, o meu filho vai casar, né? Já está chegando, né? Em julho. E eu já fico pensando, nossa, mas como vai ser, né? Eu vou ficar sem todo esse sofrimento, todo esse trabalho, tudo isso que eu vivo aqui com eles, vai ficar vazio. Mas a gente sabe que Deus é um contínuo trabalhar em nós. Ele manda outra coisa, né? Outro motivo para que a gente ame e a gente viva a caridade. Isso já é a esperança, né? A esperança de não parar, né? De continuar nessa carreira até o céu. A caridade queima, consome todas as outras coisas e até as mesmas virtudes e converte tudo nela. É o amor, né? O amor queima. O amor é maravilhoso. Em suma, é como uma rainha que quer reinar em toda parte. E o que não quer ceder
este reino a nenhum, e não quer ceder esse reino a nenhum, sim. O amor quer reinar por toda a parte, né? Aonde a gente estiver, ou o que a gente estiver fazendo, é o amor que quer reinar. Quem pode dizer o que me ficou depois deste falar de Jesus? Só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer. Então, é isso mesmo. Não só o desejo, senão que sinto em mim como uma infusão, como uma coisa natural, tanto que tenho para mim como a mais desgraça o não sofrer, né? E tem o exemplo que a Aline deixou sobre filhos que se unem do mesmo sexo, no mesmo sexo, né? Que sofrimento, né? Esse é um sofrer muito grande. Mas em Deus, em Jesus, com os conhecimentos, a gente passa, né? Passa na doçura do amor. E tantos outros, né? Que a gente gostaria de resolver na vida dos filhos, né? Como se a gente pudesse viver a vida deles. Não podemos, né? Mas a gente pode ser luz, né? Ser luz e amando, e amando. Depois disso, naquela manhã, Jesus, para dizer principalmente meu coração, para dispor principalmente meu coração, falou sobre a aniquilação de mim mesma. Também me falou sobre o desejo grandíssimo que devia me excitar para me dispor a receber a graça. Então, essa é a aniquilação de nós mesmos. Vamos continuar no exemplo da Aline, né? É a gente não, não deixar de amar as pessoas que estão no erro, e sim tornar luz para essas pessoas. Disse-me que o desejo supre as faltas e imperfeições que possam existir na alma, que é como um manto que cobre tudo. Então, o desejo supre as faltas. Desejo de quê? Desejo de amar, desejo de que tudo ande na ordem divina, né? Imperfeições que possam existir na alma, que é como um manto que cobre tudo. Exatamente. Mas isso não era um falar simplesmente, era uma infusão, mas era um infundir em mim o que dizia. Olha que maravilha, né? Jesus, ele não estava só falando para ela, ele estava infundindo nela todo esse ensinamento sobre a fé, a esperança e a caridade. E Ele faz isso conosco. Sim, Senhor. Faz conosco. Abre a nossos horizontes. Abre a nossa mente e infunde em nós como o Senhor fez na Luísa. Amém? Enquanto minha alma estava se excitando em ardentes desejos de receber a graça que o próprio Jesus queria fazer-me, ele voltou-se, transportou-me para fora de mim mesmo. Então, enquanto ele estava naquele colóquio do aprendizado, né? E Jesus já infundiu nela tudo isso, Jesus já mudou de assunto, né? Foram para o paraíso. E ali, diante da presença da Santíssima Trindade e de toda a corte celestial, renovou o matrimônio, né? Aquele matrimônio que aconteceu aqui na Terra foi renovado lá no céu. Olha que maravilha. É alguma coisa assim único, né? Alguma coisa única que aconteceu.
É porque nós não temos notícia de outro matrimônio de Jesus com alguma criatura, né? Mas esse matrimônio, a gente entende que não é com ela. Esse matrimônio é com a divina vontade para ela reinar na terra. É assim que a gente deve ver. Jesus tirou o anel adornado com 3 pedras preciosas, branca, vermelha e verde, e o entregou ao Pai, que o abençoou e devolveu ao Filho. Então, ela tinha um anel com 3 pedras preciosas, uma branca, uma vermelha e uma verde. Será que tem algum significado, né? Branco a gente imagina a pureza. O vermelho é o sangue. E o verde é a esperança, pode ser, não sei. Já estou aqui pensando essas coisas que não está sendo dito, então não faz parte. E entregou ao Pai, que o abençoou e devolveu ao Filho. E o Espírito Santo me tomou a mão direita e Jesus me pôs um anel no dedo angular. Depois fui admitida ao beijo da três divindades, das 3 divinas pessoas, e me abençoaram. O que a gente pode imaginar disso? Isso é, Jesus, é a Trindade abençoando a divina vontade, né? Que ela seja estendida à terra. Tudo é feito para a divina vontade, o divino querer que vai reinar sobre a terra. Quem pode dizer a minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade? Sim, Luísa, a gente pode entender a confusão, não podemos entender a situação, mas nós podemos entender a confusão, né? Que Deus a submeteu. Mas é tão grande esse matrimônio, né? Que a gente toma posse dele, né? Para que a gente seja essa esposa aqui de Jesus na Santíssima, com a Santíssima Trindade, a viver na divina vontade. Que coisa maravilhosa! Ele estende isso da Luísa para nós. É uma extensão também. Só digo que assim que me encontrei ante sua presença, caí rosto em terra, e ali havia permanecido se não tivesse sido por Jesus que me aniquilou que me animou para ir à sua presença. Tanto era a luz, a santidade de Deus. É evidentemente, né? Então, esse cair por terra dela não ter suportado a grandeza de Deus e o nada dela, mostra que houve realmente esta situação, né? Essa situação, e foi real. Tão real que ela nem suportou, né? Sustentar aquilo, né? Ela caiu por terra. Só digo isso, as outras coisas deixo-as, porque as recordo confusamente. Jesus, então, tudo Jesus faz. Outras coisas que ela possa ter vivido lá não são necessárias dizer. Então, Jesus tirou da mente dela. Mas estas do amor dele, da Trindade Santa, com a divina vontade, e o prostrar-nos diante da divina vontade. É muito importante entender isso. Depois disto, recordo que
Passaram poucos dias e, ao receber a comunhão, perdi os sentidos e vi a Santíssima Trindade que tinha visto no céu, presente diante de mim. Então, ainda teve mais esse momento, né? Mais esse momento, recordando aquele momento do céu, né? Logo me prostrei ante sua presença. A adorei, confessei meu nada. Então, ela teve mais um momento com a Santíssima Trindade. E o que acontece? Ela se prostra. É porque a gente sabe, conhece o nosso nada. Aliás, nem conhece, é até natural. Eu não sou nada. Deus é tudo, né? Mostrando quem é Deus e quem é a criatura. Mas o quanto Ele nos ama e quanto que Ele quer que nós estejamos nesse seio da Trindade Santa, que a gente permaneça neles. É maravilhoso demais, é grande demais. Logo me prostrei ante sua presença e adorei, confessei meu nada. Lembro-me que me sentia tão abismada em mim mesmo que não me atrevi a dizer uma só palavra. Quando uma voz saiu do meio deles e disse: Então, a Luísa vivendo tudo isso, né? E tudo que ela viveu é tudo. Jesus não faz nada para uma pessoa, ele faz por todos. Tudo ele faz por todos. Então, é ele ali usando a Luísa como primeira, né? A primeira a aprender, a viver, a sentir, a desejar a, a divina vontade. E Jesus fez ela passar por tudo isso. Por quê? Porque tudo é importante. É importante a unidade da Santíssima Trindade conosco. Não podemos ficar aqui na terra e Deus lá no céu, né? Aí não dá liga, não dá santidade, não dá nada. É essa união, né? Esse casamento místico, né? Essa vida completamente fundida um no outro, para que possa acontecer o reino da divina vontade, senão não acontece, né? Que aí vamos viver a fé, a esperança e a caridade nessa união com Deus, né? Principalmente a caridade, né? Que ela é o próprio cheiro de Deus na nossa vida, né? A gente pode pensar nisso, né? Na nossa casa, né? A nossa casa cheirar a Deus, na nossa caridade, no nosso amor. Olha que coisa mais linda, né? É isso que Ele quer. Ele quer isso. Ele quer que o cheiro dele esteja em todos os lugares na terra. Eu falo na nossa casa porque a gente está aprendendo a viver esta caridade, cheirando a Deus. Olha que coisa maravilhosa! É muito grande mesmo. E quando uma voz saiu do meio deles e disse, da Trindade, né? Não temas. Olha, a Trindade falando, não temas. Dá-te ânimo. Viemos para te formar como nossa e tornar posse e tomar posse do teu coração. Olha que lindo. Toma, Jesus. Toma o meu coração, para que eu possa viver essa grandeza que o Senhor está nos apresentando aqui. Eu não preciso entender tudo. Eu posso confiar plenamente em Ti e viver, somente, e viver.
Agora, fiquei muito impressionada, né, com a caridade, né, que ele define aqui, né, como que é a caridade. É o, não estou achando, eu queria ler aqui, é o cheiro de Deus, né? É como aquele momento dulcíssimo e odoroso que penetra por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida. É a caridade, né? Aqui, olha que lindo. Vamos reler. A alma que possui a caridade expande odor por toda parte. Olha, veja a sua casa, veja a minha casa, veja a casa de todos com esse odor. Suas obras feitas todas por amor despende odor grandíssimo. E qual é esse odor? Qual é esse odor? É o cheiro do próprio Deus. Gente, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Jesus quer que a gente espalhe esse cheiro dele por todos os lugares. Ué, se ele está ensinando a nós isso, né? Quanto tempo que vivemos sem saber disso e hoje estamos aprendendo isso? Então vamos espalhar o cheiro de Deus, que é a sua caridade infinita, por todos os lugares. Obrigado, Jesus, por todos esses ensinamentos. Abre a nossa mente, infunde em nossa inteligência tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando, que a nossa memória fique gravado na nossa memória tudo, para quando a gente sair também para falar, ou então aqui mesmo da nossa casa, no momento oportuno, que saia com suas palavras, como o teu cheiro, como a tua vida, para que penetre no outro e ele possa também aproveitar essas maravilhas. Com a divina vontade, nós não vivemos para nós, né? Nós vivemos para os outros, nós rezamos para os outros, nós oferecemos todo o nosso sacrifício também para os outros, nós reparamos os outros. Isto é a caridade que Jesus quer que a gente viva plenamente. Obrigado, Senhor. Oh, como eu desejo que o teu cheiro se espalhe aqui, na minha casa, na minha cidade, no Brasil e em todo o universo. Que o vosso cheiro esteja em todos os cantos do mundo. Amém. Fiat.